Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Olá! Olha, se a vida moderna parece um teste constante de paciência, não é só impressão, viu? A saúde emocional virou um desafio e tanto. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias do livro A Chave da Virada, que é tipo um guia prático para a gente reencontrar o equilíbrio quando tudo parece um caos. Vamos começar com um número: 1 bilhão. Esse dado que vem da Organização Mundial da Saúde é a quantidade de pessoas no mundo que vivem com algum transtorno mental. Sabe, é um número que mostra a escala do desafio que a gente enfrenta, não só individualmente, mas como sociedade mesmo. E diante de um número desses, é fácil se sentir meio impotente, né? Mas o livro já começa com uma mensagem de esperança bem poderosa. Ele lembra que, embora ninguém possa voltar atrás para começar de novo, todo mundo pode sim começar a escrever uma nova história a partir de agora. A virada de chave, ela acontece no presente. Então, qual que é o caminho? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender um pouco melhor essa crise da saúde emocional. Depois, vamos descobrir as 3 chaves para virar o jogo. Como ter alívio do estresse, tranquilidade para lidar com a raiva e, por fim, liberdade dos vícios. E para amarrar tudo, a gente fala da mentalidade que faz a mudança acontecer de verdade. Começando pelo começo. Então, por que esse assunto é tão urgente? Vamos entender a dimensão dessa crise da saúde emocional. Afinal de contas, a gente só consegue mudar aquilo que a gente compreende. O que, afinal, define a doença emocional? O livro propõe uma ideia muito importante. Não se trata de sentir emoções. Sentir raiva, tristeza, alegria, isso é normal, faz parte. O problema começa quando a gente perde a capacidade de lidar com elas. É quando as reações ficam desproporcionais e começam a nos prejudicar. E isso nos leva direto para a nossa primeira chave: como encontrar alívio para o estresse, que talvez seja a sobrecarga emocional mais comum do nosso tempo. Quando o estresse chega no limite do limite, ele ganha um nome que todo mundo conhece: burnout. É o esgotamento total, sabe? E ele se manifesta de 3 formas: uma exaustão emocional profunda, um distanciamento afetivo, que é a tal da despersonalização, e aquela sensação de que nada do que a gente faz tem valor. Certo, mas como é que se quebra esse ciclo? A proposta aqui é bem prática e se baseia em 3 ações. A primeira, reordenar. É tomar as rédeas e definir o que é realmente prioridade. Segunda, simplificar. Ter a coragem de tirar da frente o que não é essencial. E a terceira, criar rotinas. A previsibilidade de uma boa rotina é um antídoto poderoso contra o caos do estresse. Agora, a segunda chave. Essa aqui nos ajuda a lidar com uma das emoções mais explosivas e, vamos combinar, difíceis de controlar: a raiva. O objetivo aqui é buscar tranquilidade. Mas qual é a raiz da raiva? Na maioria das vezes, ela é uma reação a uma injustiça que a gente percebe. A mente identifica um dano, uma perda, e a raiva surge como uma tentativa de consertar as coisas. E o combustível para isso são pensamentos distorcidos, uma lógica interna que acaba justificando a explosão. A raiva, no fim, tem 2 caminhos que são igualmente destrutivos. Se a gente guarda, ela vira um veneno interno, uma autointoxicação mesmo. Agora, se a gente externaliza sem controle, ela destrói tudo ao redor, envenenando relacionamentos e afastando as pessoas. Só que existe um antídoto. Ele é super simples na teoria, mas um baita desafio na prática: a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. É o oposto daquele egocentrismo que alimenta a raiva. A empatia convida a gente a compreender antes de reagir. Chegamos na nossa terceira e última chave. Ela aborda uma luta que muitas vezes fica escondida, mas que é profundamente destrutiva: a busca pela liberdade do vício. O livro nos dá uma perspectiva muito forte sobre o vício. Ele é uma fuga daquilo que não queremos encarar. Ou seja, ele não é o problema principal, mas um sintoma. É um mecanismo que a gente cria para não ter que lidar com uma dor mais profunda, trocando o bem-estar de verdade por migalhas de prazer. Para conseguir superar isso, existe um passo que é, de longe, o mais difícil de todos. E esse passo é simplesmente reconhecer que o problema existe. Aceitar a própria vulnerabilidade e abrir mão daquela ilusão de controle é a base para qualquer mudança. É um passo doloroso, sim, mas é a porta de entrada para a liberdade. Ok, mas ter as chaves na mão não é o suficiente. É preciso ter a mentalidade certa para usá-las. E é esse o alicerce de toda a virada de jogo. Um dos maiores obstáculos para essa mentalidade é a culpa.
O livro define a culpa de um jeito muito forte. Uma dívida que a gente atribui a si mesmo e que não consegue pagar. É quase como uma punição que a gente se impõe e que nos prende no passado. Mas olha só, nem toda culpa é igual. Existe a culpa produtiva, aquela que leva à reflexão e motiva a mudança. É um sentimento construtivo. E existe a culpa improdutiva, que é puro veneno. Ela paralisa, deprecia e afunda a gente cada vez mais, criando um círculo vicioso de autodestruição. Então, o ponto crucial é este. A fundação para qualquer mudança de verdade é a autocompaixão e o perdão. A incapacidade de perdoar a si mesmo é a raiz da culpa destrutiva. E se perdoar é talvez o ato mais libertador que existe. Chegamos ao final da nossa jornada. Nós vimos as ferramentas, as chaves. Agora a questão que fica é: qual é a primeira chave a ser usada? Recapitulando rapidinho as 3 chaves. Para o estresse, a gente falou de organização e simplicidade. Para a raiva, empatia. E para o vício, o primeiro passo de todos é o reconhecimento. Essas chaves abrem portas para uma vida com mais equilíbrio. A pergunta que fica, para uma reflexão bem pessoal, é: qual dessas portas será aberta primeiro? O que você achou do vídeo? Deixe sua opinião na linha de comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.